Senhor damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando o Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus o Salvador? E tu, amiga, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Agora sim, um bom dia a todos e todas. Que vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a essa celebração desse domingo bonito de sol, onde também o sol que nos aquece nos lembra do amor de Deus que renova e que cuida do nosso viver. Que nessa celebração nós sejamos abraçados e abraçadas pela presença de Deus que cria e que cuida da vida. Pela presença de Jesus Cristo, o Deus que através da sua entrega nos concede oportunidade de perdão, de arrependimento e de vida nova. E em nome do Santo Espírito de Deus, aquele que desperta em nós a fé, a compaixão e a disposição para a comunhão. Amém. A esse Deus, e também como forma de preparação para o momento de mensagem, eu convido nós a cantarmos. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Querido irmão, querida irmã, em Cristo. Como eu disse no início também desse momento de celebração e dessa transmissão, nós, no mês de outubro, estamos com um novo tema para conversar nas celebrações. E o tema é mais forte do que nunca. Afinal, nós passamos os meses de agosto e de setembro falando de temas difíceis e de situações duras que nós passamos com todo esse processo da pandemia de Covid-19. E nós conversamos que agora outubro é o momento da gente falar sobre como nós podemos recomeçar a nossa vida e como nós podemos nos tornar mais fortes do que nunca a partir da nossa fé. E a proposta desses cultos do mês de outubro é nós apresentarmos elementos importantes para que nós sejamos mais fortes do que nunca. Na semana passada, nós conversamos sobre a coragem. E falamos da perspectiva da coragem a partir da fé e a partir de que Jesus diz que nós devemos ser como as crianças. E aí conversamos também sobre o conceito que a autora norte-americana Brené Brown traz de coragem, que tem a ver em contar a nossa história de todo o coração, para que dessa forma a gente olhe para a nossa vida, perceba as belezas, os sucessos, mas também perceba os fracassos, as quedas, os sofrimentos e as dificuldades. Para que a gente também perceba de que coragem não é apenas aguentar tudo e não ter medo de nada,
mas que coragem tem a ver em reconhecer possibilidades, limitações e a necessidade que nós temos de pedir e de aceitar ajuda. E não foi à toa que nós começamos a falar de coragem como primeiro elemento, porque o segundo elemento que nós vamos conversar no dia de hoje exige muita, mas muita coragem para que a gente consiga olhar para esse segundo elemento, que é o perdão. Então, no culto de hoje, nós vamos conversar sobre como nós podemos ser mais fortes do que nunca a partir do perdão. E sempre quando a gente pensa em perdão, pelo menos para mim, sempre percebo que é um super desafio para nós, seres humanos. Eu acredito de que falar de perdão, se não é o maior, é um dos maiores desafios para nós como seres humanos. E aí exige muita coragem, e aí eu fiquei pensando assim, como é que a gente podia começar esse momento de conversa sobre perdão, sem que as pessoas dissessem, o tema é perdão, então vou sair dessa transmissão, vou ver uma coisa mais light. Ou que vocês aqui na comunidade pensassem, o tema é perdão, não sei, o que será que vai vir? Então, por isso, para a gente iniciar essa conversa, quero propor que a gente comece ela de uma maneira, então, um pouco mais leve. E por isso, quero propor, não sei se é uma brincadeira ou um processo de adivinhação, não vale nota e vocês não serão reprovados se vocês não souberem. Mas eu pergunto para vocês se vocês lembram de alguma história bíblica que fala sobre perdão. Quem também está nos assistindo, se quiser, pode comentar ali nos comentários. Alguma história bíblica que fala sobre perdão? Alguém arrisca? Alguém vai ter coragem de arriscar? Alguma história bíblica sobre perdão? Ou algum texto bíblico sobre perdão? Para ajudar, difícil às vezes a gente pensar, até porque, de novo, o perdão é um tema difícil e complexo. Aí vai uma dica, eu vou mostrar uma imagem e vamos ver então se pela imagem vocês conseguem imaginar de qual história bíblica sobre perdão então eu estou pensando. Como? Não. O filho pródigo, ou então a gente agora, numa linguagem mais popular, mais atual, a história do filho perdido. Essa é uma história que a gente conhece bem. Quando eu ia no culto infantil, eu acho que eu vi várias vezes e a gente ainda conta essa história para as crianças e ela ainda é uma história que orienta as nossas reflexões. Vamos tentar lembrar o que a história, então, nos conta. A história, que a gente pode chamar do filho pródigo, do filho perdido, a parábola do pai misericordioso, um pai com seus 2 filhos, e aí a gente pode pensar, porque os nomes são coisas que nós criamos para entender o que aquele texto bíblico diz. Nessa história, então, conta de que um pai tinha 2 filhos, um mais velho e um mais jovem. Um belo dia, esse filho mais jovem chegou para o pai e disse, pai, eu quero toda a minha herança e quero ir viver a minha vida longe daqui, com liberdade, como eu quiser. E o pai, então, dá essa herança para o filho e o filho vai embora viver a sua vida. E o texto bíblico conta de que esse filho, então, gasta todo o seu dinheiro, torra, curtindo a vida. Mas esse pai tinha um segundo filho, que era um filho mais velho. E esse segundo filho ficou lá com o seu pai, ajudando, sendo o filho dos sonhos de qualquer pai e de qualquer mãe. Lá pelas tantas, o filho mais moço se dá mal e ele decide voltar, então, para a casa do pai. E até aqui, então, a gente vai dar um pause na nossa história. Ao ler a história do filho perdido, existe uma imagem que vem à minha mente, que é a imagem de um coração partido. Porque nessa história nós temos alguns corações que são partidos.
Porque existe um processo de uma expectativa que é frustrada. Quantas vezes a gente espera alguma coisa de algo, de alguém, e aquilo acontece diferente e a gente fica frustrado. A princípio, a frustração não é uma coisa que nos machuca profundamente. Porém, quando essa expectativa frustrada vem de algo ou de alguém que nós amamos muito, essa frustração se torna em decepção. E a decepção, sim, é algo que machuca, que faz com que a gente se entristeça. E decepções são causadas por pessoas das quais nós temos um vínculo profundo. E a decepção sempre tem a ver com a perda de algo. Perda de um sonho, perda de uma expectativa. Quando alguém que a gente não espera faz algo ruim que a gente não gostaria. Ou quando alguém que a gente espera não faz aquilo que a gente gostaria. E isso gera em nós um coração partido. Porque perdão, antes de haver perdão, houve corações partidos. Por uma decepção com algo ou com alguém que nós confiávamos e que nós gostávamos muito. E é visível a gente perceber esses corações partidos nos nossos personagens da história bíblica. Quero compartilhar com vocês algumas reações dos personagens. Primeiro, o filho mais moço. Ele também tem uma certa decepção que o texto não conta, porque ele quer ir embora e viver a vida. Ele entende que a casa do pai não atende mais às expectativas. Talvez estava cansado das regras, das imposições, e achava que vivendo solitariamente ele seria mais livre. Então o filho mais moço diz: certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. O filho mais moço, então, parte, né? E com isso não parte só geograficamente, mas também parte o coração do pai. E o texto não diz o que o pai sente, mas só diz: e o pai repartiu os bens entre os dois. Então, ele ouviu e deu os bens, mas provavelmente ficou extremamente triste, porque o filho só chegou e disse: me dá tudo que é meu. Não quis explicar, conversar. E nós temos um terceiro coração partido nessa história que a gente não dá muita atenção. A gente às vezes fala o filho perdido, mas o outro filho a gente não pensa. Mas esse filho mais velho também teve o seu coração partido. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a sua ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando o dinheiro de maneira errada. E o Senhor manda matar um bezerro gordo? Nós vamos perceber nessas falas, ou mesmo em coisas não ditas, nas reações desses três personagens, de que há um coração partido. Do filho mais moço, do pai e também do filho mais velho. Corações partidos por decepções de quem, em relação a quem nós confiamos, traz nas pessoas sofrimento, dor, tristeza e também traz mágoa. Quando alguém faz algo que nós não gostamos e que nos decepciona, aquilo fica dentro de nós, aquilo nos magoa, nos machuca. E isso é muito duro e muito dolorido. Talvez por isso o perdão seja algo tão difícil. Por isso, quero te perguntar que vocês pensem
Cada pessoa, você de casa e você aqui na comunidade, que você pense em uma pessoa que te magoou. Pode ser que essa mágoa já está superada, ou pode ser que essa mágoa ainda está dentro de ti, aí te incomodando e fazendo o teu coração doer. Então, rapidinho pensar, não precisa falar nem botar nos comentários, é algo bem pessoal, que vocês pensem e de repente imaginem essa pessoa que te magoou. E enquanto vocês vão pensando, vão observando em vocês que sentimento essa lembrança gera em vocês. É um sentimento bom? É um sentimento leve? Ou é um sentimento dolorido, pesado, amargo, difícil? Quando eu penso na mágoa de alguém que me decepcionou, né, que faz com que então eu fique triste e com isso magoada, eu percebo de que, dependendo de quanto resolvida estiver essa mágoa, também vai ter a ver o tamanho da dor, da raiva, do ressentimento que nós vamos ter. Mas quando nós estamos magoados e magoadas com alguém, nós temos alguns sentimentos. Sentimos raiva da pessoa. Ficamos com um gosto amargo na boca e um peso no coração quando nós nos lembramos da pessoa. E meio inundados pela raiva, a gente começa a desejar que aquela pessoa se ferre. Porque a dor que ela nos causou é tão grande que o desejo é de que ela se dê mal. E não só por aquilo que ela fez, mas quem sabe sempre, porque aí a gente tem a impressão de que se ela se der mal, isso vai reduzindo a mágoa que nós sentimos. A dor da mágoa gera em nós sentimentos difíceis, sentimentos duros, sentimentos pesados. E às vezes, dependendo do grau da mágoa, a gente não pode nem ouvir o nome da pessoa, ouvir a voz, que o coração já começa a apertar, a acelerar, já começa a entrar num grau de incômodo, de peso e de agitação. E esse sentimento de entender o que nós sentimos quando estamos magoados e magoadas, nos ajuda a pensar qual é a expectativa humana, natural, que nós teríamos para o final dessa história do filho perdido. Se nós não conhecêssemos o final, qual seria o final que eu, que você, que nós gostaríamos que terminasse a história? E aí eu fiquei pensando na minha expectativa. Eu sou a irmã mais velha na minha casa. E eu confesso para vocês que, como irmã mais velha, a gente acaba sempre querendo fazer tudo certinho. Né? E porque é exigido, porque a gente entende que é dessa forma. Né? E a minha irmã mais nova é muito legal. Mas ela já não se preocupa tanto em fazer tudo tão certinho quanto eu. E como filha, quando eu leio a história do filho perdido, eu me identifico lá com o filho mais velho. Talvez por eu ser a mais velha. E aí a minha reação natural, se eu não soubesse o final da história, seria de dizer, eu gostaria que se eu tivesse lá e a minha irmã fizesse o que o filho lá fez, eu gostaria que o meu pai e que a minha mãe não recebessem ela com a festa, mas que aplicassem lá uma consequência dura. E se eu fosse pensar, não na minha irmã, mas se eu aplicasse a ideia de pensar assim, bom, se eu penso na pessoa que me magoou e que eu guardo a mágoa, se ela fizesse uma coisa errada e aí alguém abrisse os braços e fizesse uma festa, a minha expectativa seria de que essa pessoa se desse mal não só uma vez mais do que ela me fez, mas que ela se desse 100 vezes mais mal pelo dano que ela me causou. E imagino que, mesmo que a gente não admita, o final da história do filho perdido não é aquilo que nós esperamos como seres humanos.
Porque a mágoa que nós sentimos faz com que venha a raiva, e a raiva desperta em nós o desejo daquela velha história, olho por olho, dente por dente. Ou a ideia de que se alguém atirou em mim uma pedra, eu tenho que pelo menos atirar umas 10 para compensar o tamanho da dor e do incômodo que eu estou sentindo. Porém, a história de Lucas não termina da forma que nós esperávamos. Ela termina assim. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Pois este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. A história do filho perdido termina com um bonito exemplo de perdão. E ela termina dessa forma porque Jesus está contando essa história que é uma parábola. E Jesus utiliza parábolas para nos contar como é o agir de Deus conosco. E aí Jesus está falando de que Deus age conosco de uma forma amorosa e diferente daquela forma que nós esperávamos de que Deus fosse agir. E aí a gente pode pensar de que o perdão para Deus é fácil, poxa, ele é Deus. Mas o perdão, perdoar, e é por isso que essa história mexe tanto conosco, é um ato difícil. Para mim, para ti, mas também para Deus. Porque para haver perdão, algo em nós precisa morrer. E se nós vamos pensar em Deus, para que nós pudéssemos experimentar o perdão de Deus, Deus precisou em Jesus Cristo se entregar por nós à morte de cruz. E a cruz de Cristo, ela é para nós a lembrança de que a nossa imperfeição, de que a nossa maldade precisa ser transformada. E para haver essa transformação, exigiu de que Deus em Cristo se entregasse por nós. A morte de Cristo Jesus na cruz nos lembra da nossa imperfeição e da nossa limitação. Através da cruz de Cristo, nós somos lembrados de que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na cruz de Cristo, nós somos lembrados de que nós não somos só o filho que se perdeu ou o filho mais velho. E, na verdade, os dois cometem e fazem coisas erradas. A cruz de Cristo nos lembra que nós não somos melhores do que ninguém. E que nós não somos somente aqueles e aquelas que têm o coração partido. Mas nós também somos aqueles e aquelas que partimos o coração de outras pessoas. Mas Deus, por amor, se entrega por nós para que Ele estabeleça novamente uma relação conosco. Deus em Jesus Cristo nos perdoa para que a gente possa de novo ter vínculo e proximidade com Deus. E através desse perdão que acolhe, transforma a nossa vida, nós somos convidados e convidadas também a estabelecer uma nova conexão entre nós. Por isso, perdão tem a ver com abandonar, com entregar tudo aquilo que nós carregamos nas mãos de Deus. Porque quando a cruz de Cristo me lembra a minha limitação, me lembra a minha imperfeição, eu também posso, de repente, refletir de que numa briga ou em algo que me decepcionou, eu não fui somente a vítima, o outro não foi somente o vilão. E por isso, para que a gente consiga perdoar, é necessário abandonar e entregar. Às vezes, abandonar alguma expectativa grandiosa e até
não possível que a gente tinha. Talvez aquilo que eu esperava do outro, ele nunca podia me oferecer. Ou quando a gente fala no processo de auto-perdão, aquilo que eu esperava de mim e que eu não consegui fazer e por isso eu fiquei magoado comigo mesma, eu não dava conta de fazer. Eu tinha uma expectativa muito mais profunda. É necessário abandonar e entregar nas mãos de Deus certas expectativas, planos, certezas, razões, para que dessa forma o perdão possa acontecer. Só que para isso é necessário a gente lembrar aquilo que a coragem nos lembra. É necessário que a gente consiga olhar para a mágoa, olhar para aquilo que nos machucou e nos perguntar, mas por que aquilo me machucou? Por que aquilo está me causando mágoa e sofrimento? Por que é que isso mexe tanto comigo? O que é que eu preciso abandonar para que eu possa, de novo, perdoar aquela pessoa? E quando a gente pensa em abandonar e entregar e olhar para a mágoa, a gente também precisa pensar assim: será que o que eu estou esperando da outra pessoa é mesmo o que ela pode oferecer? Será que quando eu fico magoada comigo mesma ou com outras pessoas, é porque eu acho que a pessoa não fez o melhor que ela poderia fazer? Perdoar tem a ver com praticar a generosidade. E generosidade tem a ver em pensar de que eu, que você e de que nós estamos fazendo o melhor possível. Mesmo que às vezes o melhor possível meu, para você, seja o pior possível. Mas é importante reconhecer de que eu, de que você e de que nós, com nossas limitações, com nossas dores, com a nossa humanidade, estamos tentando fazer o melhor possível. Que nós, com nossa história, também com os acessos ou com os não acessos, estamos fazendo o melhor possível. Porque somente quando a gente consegue perceber as nossas trevas e a gente consegue pensar, não era o suficiente, mas eu fiz o meu melhor possível, é que eu consigo ter generosidade para olhar para o outro e dizer, você me magoou, mas eu continuo acreditando de que você fez o seu melhor possível. Quando nós olhamos para as nossas trevas com generosidade, que é o que também Deus faz em Cristo Jesus, nós conseguimos olhar para as trevas dos outros com um pouco mais de generosidade. E aí é possível acontecer o perdão. E a gente pode dizer, nossa, mas o perdão é algo muito divino, porque eu não consigo pensar que aquela pessoa me sacaneou e fez o melhor possível. Por que eu vou perdoar se o outro nem veio me pedir perdão? E aí é importante nós pensarmos de que perdão tem a ver com saúde emocional, com saúde mental. Perdoar, diz a autora Brené Brown, ela é o ato mais egoísta, bom, que nós podemos praticar. Porque quando alguém me machuca, é claro que eu vou sentir raiva. E vou ter ira, vou ficar... É normal. E a gente precisa, sim, se deixar sentir. Mas quando eu pratico o perdão, eu não vou ter o desejo de vingança. Quando eu pratico o perdão, eu não vou deixar que aquela pessoa que me magoou ocupe todo o espaço do meu coração. Ou que aquela mágoa ocupe e amargue toda a minha vida. Então, perdoar tem a ver com entregar, com dizer, sim, essa pessoa me machucou, me magoou, ela está me incomodando, mas eu quero praticar o perdão para que eu possa viver em paz. Ela no canto dela e às vezes eu no meu. Perdoar tem a ver com um processo de deixar-se curar, de não deixar mais que aquela mágoa, que aquela pessoa influencie tão negativamente a minha vida. E quando o processo de perdão acontece, pode ser que haja também o processo de reatar o vínculo e de a gente voltar a conviver, não da mesma forma, mas de uma forma diferente. E às vezes perdoar também vai ter a ver com dizer, olha, eu te perdoo, quero que você viva em paz.
Mas vai ser melhor para nós, eu aqui e você lá, cada um vivendo a sua vida bem. Isso também já é um processo humanamente bastante exigente. E aqui vem uma outra coisa interessante, que a gente sempre diz, mas por que eu vou perdoar? Poxa, eu só vou perdoar quando ele vier me pedir perdão. Ou quando eu perceber que ele pagou centavinho por centavinho daquilo de mal que ele me fez. Porque se eu perdoo, não tem consequência nenhuma. É importante entender que perdão não tem a ver com passar a mão na cabeça e dizer, olha, o que você fez não foi nada, tá tudo certo. Perdoar não quer dizer que a pessoa, ou que quando a gente comete algo errado, não quer dizer que não hajam consequências. E que a gente, como ser humano, não precise passar pelas consequências do nosso ato para que a gente possa, então, também se refazer. Mas tem a ver com que a gente não deixe que aquilo que a pessoa fez conosco estrague a nossa vida. Perdão tem a ver com deixar que o nosso coração seja curado e aquela mágoa aos poucos vá sendo cicatrizada e a gente possa voltar a viver. Se a gente for pensar na história bíblica, por exemplo, o filho mais moço, o pai, quando ele chegou, não deu uma chinelada na bunda. Mas imagina que quando o pai viu aquele filho todo sujo, todo esgualepado, porque ele veio de um chiqueiro de porcos. O filho mais novo, ele teve a consequência do seu ato quando ele chega lá no fundo do poço da lama. E aí lá no fundo do poço e da lama, ele se arrepende e ele pensa, opa, eu preciso voltar lá para minha casa. Talvez o meu pai nem me aceite mais como filho. Quem sabe ele vai me aceitar somente como empregado. O filho experimenta a consequência gera reflexão, gera arrependimento e com isso ele vai ao encontro do seu pai para receber o perdão. E ele então recebe o perdão do seu pai e experimenta nova vida. E é por isso que nós somos também convidados e convidadas como pessoas cristãs a compartilhar com Deus aquilo que pesa em nossos corações. Para que Deus nos ajude a praticar o perdão. Para que aquilo que pesa em nós, e também praticar o auto-perdão, para que aquilo que pesa em nós possa ser curado, cuidado, e para que a gente possa voltar a viver em comunhão com Deus e também com as outras pessoas. Perdoar, entregar a mágoa a Deus, entregar aquilo que pesa, aquilo que parte o nosso coração, permite que Deus faça aquilo que o salmista nos lembra lá no Salmo 147:3. Deus cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Deus, no dia de hoje, convida cada um e cada uma de nós a olhar para a mágoa que nos incomoda e a entregar essa mágoa nas mãos de Deus. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé para que a gente tenha um momento de oração e nós vamos fazer esse momento de oração um pouco diferente do que nós estamos acostumados e acostumadas. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos de vocês e que vocês coloquem a mão esquerda de vocês bem pertinho do coração de vocês. E aí vocês agora de novo voltem a pensar naquela mágoa que vocês lembraram lá do início e naquela pessoa que magoou vocês. Ou que vocês de repente pensem, quem não conseguiu lembrar de alguém, em alguma culpa, em algum peso que vocês carregam no coração de vocês. E aí imaginem que na frente de vocês está Jesus. Jesus lá de braços abertos, sorridente, amoroso e carinhoso. E que vocês pegam então isso que vocês carregam no coração e vocês tiram e colocam nos pés de Jesus. Façam esse exercício de tirar do coração e entregar, como quando a gente entrega alguma coisa para alguém. Podemos fazer isso. Tiramos do coração e entregamos. E com a mão de vocês esquerda para frente, eu convido vocês a termos um momento de oração a Deus. Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos, porque tu nos amas de tal maneira que tu se entrega por nós em Cristo.
para que nós possamos ter a oportunidade de olhar para a nossa vida, de reconhecer aquilo que nos afasta de Ti e de experimentarmos o Teu perdão e a Tua bondade e a possibilidade de um novo começo. Sabemos, querido Deus, de que olhar para as nossas mágoas, olhar para as nossas dores e que perdoar é um ato divino, não é um ato humano. Por isso nós te pedimos, querido Deus, que Tu nos ajude a perdoar, a entregar a mágoa que sentimos, a culpa diante de Ti, para que o Teu amor e a Tua bondade nos cuide, nos cure e nos conceda novidade de vida. É nessa confiança e nessa certeza que nós oramos a Ti, entregando o que nós agora temos em nosso coração, essa mágoa, essa culpa, esse sofrimento, mas também entregando a Ti tudo aquilo que nós sonhamos, desejamos, nossas gratidões, mas também nossos pedidos, nossas súplicas, nossas angústias e o nosso medo. Porque quando nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, quando nós nos deixamos acolher pelo Teu amor, e quando nós também exercitamos a prática do perdão, nós estamos nos deixando que a fé em Ti nos torne mais fortes do que nunca. E como pessoas fortalecidas pelo Teu amor, é que nós oramos a Ti em conjunto, a oração que o próprio Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a se sentar. E nós então compartilhamos com vocês alguns breves avisos. Convidamos então a você de casa, mas também vocês aqui da nossa comunidade que estão aqui no culto, para o nosso próximo culto na semana que vem, dia 18 de outubro, às 9 horas da manhã, com o tema Mais Forte do que Nunca, como com fé. Então, queremos continuar falando sobre como ser mais forte do que nunca. Falamos da coragem, do perdão, e agora vamos falar, então, da fé. Também convidamos a quem quiser para no dia 16 e 17 de outubro para o nosso brechó diaconal. Você pode fazer doações na secretaria da paróquia, ou você também pode trazer até o dia 14 ou 15, diácono Jaime, as doações. Até o dia 15, pode deixar então aqui com a Marili. Ou então você pode vir fazer também, comprar ou ajudar de alguma outra forma o nosso brechó diaconal. É sexta e sábado, né? Sexta das 8 até as 5 da tarde e sábado das 8 até ao meio-dia. Nós também, então, queremos motivar a quem está em casa, mas também vocês aqui na comunidade, a acompanharem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também YouTube. A paróquia está nesses 3 canais de comunicação, então sigam lá, curtam, se inscrevam no nosso canal, para também poder acompanhar o que vai aparecendo, o que nós vamos produzindo de material e de conteúdo também para esse meio digital. Nós também agradecemos de maneira muito especial a vocês que estão aqui na comunidade. Apesar do feriadão, estou contente que não estamos aqui, só eu, o diácono Jaime, a Verônica e o Rafael e a Marina e o Ingo que vieram acolher, mas que também outras pessoas estão aqui de maneira presencial. O nosso objetivo é esse, e aos poucos retomando e que as pessoas voltem para a comunidade presencial. Mas nós também queremos agradecer as pessoas que estão conosco de maneira, então, virtual. Então, nós agradecemos as 82 pessoas que estão nos acompanhando agora de maneira ao vivo. E assim nós temos uma comunhão entre virtualidade e entre presencialidade. E isso é muito bom. Nós agradecemos a todos e todas vocês que estão conosco nessa manhã para conversar sobre esse tema tão desafiador que é a fé. Diácono Jaime, temos mais algum aviso que eu não me lembrei? Certo. Nós já temos à venda na Secretaria Paroquial o Castelo Forte, né?
É importante a gente também cuidar da nossa fé diariamente para ficarmos mais fortes do que nunca, no valor de R$20. Se você quiser, é só ligar para a Marili, que ela dá os caminhos todos para você adquirir o Castelo Forte para 2021. Né? Tem muitas coisas que para 2021 a gente não consegue planejar, mas o cuidado da fé dá para a gente ir planejando e se organizando já a partir de agora. Informo ainda, então, que as ofertas do culto de hoje, que serão recolhidas, não, que vocês podem depois colocar ali no cestinho, tem nas duas portas os cestinhos, elas são destinadas para o trabalho da Lelute, ou seja, para o trabalho que nossa igreja tem com os meninos, com os homens da igreja. E nós agradecemos as ofertas e as pessoas doadoras. Não tendo, então, mais avisos, nós estamos chegando ao final da celebração desse domingo e eu convido para que nós possamos ficar de pé para recebermos a bênção de Deus. Essa bênção que nos acompanha, que nos alegra, mas também essa bênção que nos dá força a cada dia para viver com coragem, com amor, com generosidade. E também essa bênção que é colo que acolhe quando a gente não sabe mais como continuar vivendo diante das dores e desafios da vida. Que diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até que voltemos a nos reencontrar, Deus te guarde, Deus nos guarde no calor do abraço dele. Que assim te abençoe o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que vocês possam ir na paz de Deus, que vocês de casa fiquem na paz de Deus. Desejo a vocês um lindo e abençoado domingo de sol. Um abraço e a gente ouve o pós-lúdio e depois a gente se despede na porta. Vem derrama a paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti.